No vídeo anterior falámos de um problema que é bastante importante e um erro que muita gente comete na construção da sua riqueza. Não saber o momento em que já alcançamos o suficiente. Vimos também que a ambição pode ser uma força para atingirmos o progresso e também essa mesma estabilidade, mas ela também pode funcionar como uma armadilha, pois perdemos a capacidade de ver quando já temos o suficiente e começamos a correr riscos completamente desnecessários. Mas hoje vou-te falar de outro erro que muitas pessoas cometem quando começam a querer construir riqueza e um património. Um erro que está na ideia das pessoas, pois elas pensam que para construir esse mesmo património e conseguir aumentar a sua riqueza, precisam do investimento certo, no momento certo, com a estratégia certa. O problema está em que esta forma de pensar ignora por completo um dos fatores que mais ajuda no aumento dessa mesma capitalização, que é o nosso melhor amigo no que toca a investimentos, o tempo. Olá, o meu nome é Bernardo Carreiro e seja bem-vindo a este que é o quarto vídeo da minissérie onde estamos a analisar o livro A Psicologia do Dinheiro de Morgan Housel. Neste vídeo vamos falar de algo que à primeira vista parece apenas um conceito técnico sobre investimentos, mas que na realidade é muito mais psicológico do que propriamente técnico. Vamos responder à pergunta porque é que a maioria das pessoas acaba por subestimar o poder dos juros compostos e do tempo. Mas antes de irmos para o conteúdo, se este tipo de vídeos te ajuda a pensar de forma mais clara e estratégica sobre investimentos e sobre o dinheiro que tu tens na tua conta, por favor, deixa o teu like, subscreve o canal, ativa o sininho das notificações para não perderes nenhum vídeo e receberes sempre notificação cada vez que sair um vídeo novo. Não só estás a ajudar o canal a crescer e a poder chegar a mais pessoas, como também estás a ajudar-te a ti, pois o YouTube vai perceber que tu gostas deste tipo de vídeos e vai-te recomendar mais vídeos do género. O erro de pensar em linha reta. Existe uma limitação muito interessante na forma como o cérebro humano interpreta o crescimento e o progresso. Nós pensamos sempre em linha reta, ou seja, se trabalhamos mais, pensamos que vamos receber mais. Se investimos um valor, pensamos que o retorno que esse valor nos vai dar é proporcional ao tamanho do investimento. Por outras palavras, pensamos que o esforço e a recompensa ou o crescimento são proporcionalmente iguais, mas na capitalização isso não funciona assim. Nos investimentos, eles não crescem de forma a formar uma linha reta, mas sim a formar um gráfico com uma linha exponencial. Ou seja, no início o crescimento é praticamente invisível, apesar dele ainda estar lá, e acaba por ser quase uma linha horizontal. Mas com o passar do tempo, se deixarmos os investimentos o tempo certo para que eles comecem a crescer, vamos ver que proporcionalmente o gráfico vai começar a andar, a querer crescer e a crescer exponencialmente até ser praticamente uma linha vertical e mesmo muito acelerado, tendo em conta o tempo que passou e o investimento que nós fizemos. Para que percebas melhor o que te quero transmitir, vou-te contar a história de dois amigos, o Miguel e o André. O Miguel, com 25 anos, decidiu que queria começar a investir, mas ele não tinha um salário muito elevado, então não conseguia alocar grandes quantias nesses mesmos investimentos. O que ele fez foi começar mensalmente, consistentemente, a alocar 150 euros e a investir esse valor religiosamente todos os meses. O que ele fez não foi tentar encontrar o ativo mais valioso e com um crescimento maior no momento, nem tampouco prever timings de mercado. Foi sim, de forma consistente, sempre investindo mês após mês após mês. Ele simplesmente ia fazendo um pequeno rebalanceamento da sua carteira, sem fazer grandes alterações muito profundas na sua estratégia. Já o André, com esses mesmos 25 anos, decidiu que não ia investir já, ia poupar esse dinheiro e no futuro
ia começar a investir com valores muito mais elevados, pois sabia que o seu salário ia aumentar consoante o tempo. E foi assim que fez. Passados 10 anos, ele simplesmente começou a pegar nas quantias elevadas que tinha e foi tendo um crescimento muito maior do que o Miguel. Pois o Miguel continuava a investir esses mesmos 150 euros, mas o seu crescimento não era muito visível. Existia progresso sim, mas não como, por exemplo, o André começou a ter com valores muito mais elevados. Parecia que o André, num curto espaço de tempo, ia alcançar o Miguel no valor investido e no tamanho da sua carteira e no valor do seu património. Mas passado mais algum tempo, começava a acontecer algo completamente invisível. O dinheiro que o Miguel tinha alocado nos primeiros anos de investimento já não estava a render retornos só sobre o capital inicial. Estava sim a trazer-lhe retornos sobre o capital inicial mais todos os juros compostos que ele tinha arrecadado ao longo do tempo. Ou seja, o dinheiro já estava a trabalhar por ele automaticamente e a gerar cada vez mais dinheiro. E é aqui que muita gente sai antes do tempo e não percebe o poder da capitalização e do tempo. O Miguel não ganhou porque encontrou o investimento certo, no momento certo, com a estratégia certa. Ele ganhou sim porque teve tempo suficiente e esse mesmo tempo ajudou ao longo de todo o processo e toda a sua evolução do seu património. Mas agora vou-te responder à pergunta que te disse que íamos falar. Porquê é que as pessoas subestimam a capitalização? Existe uma razão muito simples e clara para que isso aconteça. A capitalização é bastante lenta no início. Os resultados que nós obtemos são pequenos, o crescimento parece quase inexistente e o progresso é praticamente irrelevante. Mas a capitalização está lá, o progresso está lá, apesar de nós quase não termos percepção que ele existe. E é precisamente aí que muitas pessoas acabam por perder a paciência e acham que os investimentos não funcionam e que nunca vão conseguir ganhar muito dinheiro com ele. No caso da Sofia, por exemplo, ela começou a investir gradualmente todos os meses, não valores bastante elevados, mas sim uma quantia que fazia sentido para o estilo de vida dela e que ela acreditava que com consistência iria-lhe trazer rentabilidade ao longo do tempo. Nos primeiros anos, o crescimento foi praticamente imperceptível. Ela não teve grandes retornos e começou a pensar e talvez a duvidar um bocado dos seus investimentos. Ao olhar para o gráfico dos mesmos, ela começou a fazer algumas perguntas, como por exemplo, será que investi pouco? Será que preciso de encontrar algo mais rentável? Ou será que preciso de alocar ainda mais dinheiro, pois este não é suficiente para poder ter os retornos que tanto mereço? E é exatamente neste ponto que muitas pessoas acabam por se sabotar a si próprias e abandonam estratégias que na verdade estavam a funcionar e iam-lhes dar resultados extraordinários. Pensa na capitalização como se fosse um crescimento de uma árvore. Ao plantarmos uma árvore, ela nos primeiros anos vai continuar bastante pequena e vai parecer que não tem crescimento nenhum, que é bastante frágil. Mas a verdade é que o crescimento da árvore está a ser feito debaixo de terra. Existem raízes que estão a crescer, estão a criar uma base sólida e sustentável para poder alimentar cada vez mais a árvore e ela poder crescer de uma forma surpreendente. Com o dinheiro funciona exatamente da mesma forma. Ao início, todos os retornos que temos são pequenos, o progresso é pequeno, mas começa a criar uma base sólida para que, quase de uma forma imperceptível, comece de um momento para o outro a acelerar com crescimento exponencial e surpreendente. Muitas vezes, quando falamos sobre investimentos com alguém que não está tão familiarizado com o tema, a primeira pergunta que surge logo é: qual é que é o teu retorno anual? Mas esta pergunta ignora uma variável bastante importante, pois não é a pergunta que se deve fazer. O que deves fazer e perguntar-te a ti próprio é: durante quanto tempo eu posso manter esse retorno? Ou qual é que é a minha capacidade de manter esse retorno ao longo do tempo? Aqui
vamos pensar na história de dois amigos outra vez, mas agora com estratégias bastante diferentes. O Carlos, ele procura sempre o investimento com maior retorno, o melhor investimento, está constantemente a mudar de estratégia, a mudar de empresas e a transformar completamente o seu portfólio, pois ele analisa todos os dias o mercado e quer encontrar os crescimentos mais exponenciais de empresas para que possa ter grandes ganhos nos seus investimentos. Já o Daniel, ele mantém o seu portfólio constante, acompanha o mercado ao longo do tempo, sim, mas não de forma diária. Ele simplesmente faz pequenos ajustes, pois mantém a sua estratégia e às vezes o custo de oportunidade é maior numa empresa que não tem no seu portfólio do que noutra e então aí ele acaba por melhorar. Mas o que ele quer é ter empresas ou investimentos que possa manter durante décadas e que lhe deem ganhos consistentes ao longo desse mesmo tempo e não lhe deem retornos extraordinários e estapafúrdios durante pouco tempo. Nos primeiros anos, o Carlos parece muito mais bem sucedido do que o Daniel, mas também tem bastantes perdas, quer seja nos momentos em que entra tarde ou cedo demais, ou então nos momentos em que ele muda por completo toda a sua estratégia sem dar tempo para que ela funcione. Já o Daniel, ao manter uma estratégia consistente, ele não tem quase perdas, pois não tenta prever o mercado, não tenta ser mais esperto do que o próprio sistema e os seus ajustes são muito pequenos. Então a sua estratégia acaba por se manter sempre a mesma e não tem essas perdas como o Carlos tem. Com o passar do tempo começa a existir algo bastante interessante. O Daniel não tem nenhum resultado extraordinário num ano específico, mas de forma consistente permaneceu e deixou que a capitalização o começasse a ajudar e a funcionar durante muito mais tempo. E quando a capitalização começa a ajudar-te e o tempo começa a ser o teu maior aliado, os retornos que podiam ser modestos passam a ser algo completamente extraordinário. Por isso é que o segredo dos investimentos não está em escolher o melhor ativo com o crescimento mais alto e escolher o ativo certo. Está sim em permanecer durante tempo suficiente para que o processo comece a funcionar e comece a trazer-te retornos extraordinários ao longo do tempo. Hoje exploramos um dos conceitos mais poderosos, mas também um dos mais mal compreendidos no que se trata de investimentos e finanças pessoais, a capitalização. A maioria das pessoas procura intensidade, retornos elevados, menos tempo de investimentos e isso não funciona bem. O que funciona ao longo do tempo e que constrói uma verdadeira riqueza é sim paciência, tempo e consistência. A capitalização não permeia aqueles que têm grandes investimentos em pouco tempo e retornos elevados em ainda menos tempo, mas sim aqueles que permanecem durante o tempo suficiente para recolher o lucro dos juros compostos. Este foi o vídeo onde abordámos mais um conceito do livro A Psicologia do Dinheiro. Se quiseres aprofundar ainda mais estes conhecimentos, tanto deste vídeo como dos vídeos anteriores e dos próximos vídeos que eu te vou trazer, tens o link na descrição onde podes encontrar no meu site o resumo completo deste livro para que não tenhas que ler as 300 páginas que o livro tem. Assim vais direto ao ponto, direto ao assunto e podes aprender de uma forma mais rápida. Mas agora quero que me digas nos comentários e que respondas à pergunta. Para ti, o que é mais difícil? Investir tarde e passar horas a analisar os mercados e com investimentos que são bem mais arriscados, ou manter uma estratégia a longo prazo que te traz de forma consistente retornos modestos, mas que ao final de algum tempo acabam por se tornar muito mais relevantes no teu portfólio. Não te esqueças que se este vídeo te fez evoluir a forma como pensas sobre o dinheiro e sobre os investimentos e a manter uma estratégia que te pode transformar por completo a vida ao longo do tempo, deixa o teu like,
subscreve o canal e ativa o sininho das notificações para não perderes os próximos vídeos. Não te esqueças que tens também o card a aparecer para que possas não perder vídeo nenhum desta minissérie, e no canal tens outros livros que também vão fazer evoluir muito mais. Um forte abraço, até ao próximo vídeo e tchau!